Existe uma armadilha psicológica que parece uma prisão. Ela aprisiona milhões de pessoas sem que elas percebam. Não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é incapacidade. É algo que a neurociência chama de desamparo aprendido. Muita gente continua vivendo em situações dolorosas, mesmo quando a barreira que impedia dela sair daquela situação não existe mais. Hoje eu quero te mostrar como que isso acontece e porque talvez você esteja vivendo uma prisão que talvez só exista na sua memória. O nosso repertório de comportamento, ou seja, todas as experiências que a gente teve na nossa vida, é o que determina como reagimos a certas situações da nossa vida de pressão, de ansiedade, frustração e incerteza. Então, a grosso modo, o que que isso significa? Pessoas que se saem melhor em determinadas situações de dificuldade, elas não são mais fortes, elas apenas têm mais repertório comportamental. E este vídeo para você é justamente isso, te dá mais um repertório para você conseguir reconhecer quando que você está preso numa situação, não ao problema, mas a um aprendizado antigo que você tem na sua vida. Ó, para a gente entender isso, a gente precisa voltar a um experimento clássico de Martin Seligman. Vamos ver. O conceito de desamparo aprendido foi descrito por Seligman e Mayer em 1967. Esse artigo altamente citado na literatura científica até os dias atuais e o que ele buscou retratar pra gente. Felizmente, na época eram permitidos estudos com cachorros. Esse estudo em específico foi feito com cachorro. Depois ele foi replicado em ratos também. É em 1967. Espero que vocês compreendam. Hoje em dia não é mais utilizado. Vamos lá, eles pegaram três grupos, dividiram os cães em três grupos, e o primeiro grupo não recebia choques, o segundo grupo recebia choques, só que eles tinham um botãozinho onde eles aprenderam que se eles apertassem, eles conseguiam sair daquela situação, e o terceiro grupo recebia choques, e não importasse o que fizessem, se chorassem, esperneasse, latisse, eles não saíam daquela situação. E o que que os pesquisadores fizeram na época? O grupo de cães que não tinha para onde fugir, não tinha o que fazer, a partir do momento que os cientistas retiraram as barreiras da onde o cão estava tomando choque e ele podia, sim, sair daquela situação de desconforto, apenas os cães que recebiam choque, mas que conseguiam sair, saíram daquela situação. Agora, os outros que recebiam choques e não importasse o que fizesse, eles ficaram parados mesmo após retirar a barreira. Mesmo após retirar a barreira, eles ficaram parados. Ou seja, não era falta de capacidade deles saírem daquela situação. Era simplesmente o aprendizado deles que não importasse o que fizesse, eles não conseguiam sair daquela situação. E aí é onde que está o ponto crítico. A gente consegue relacionar muito bem esses estudos com pessoas. Então a pessoa está numa sala e você utiliza um garfo com um prato, a gente consegue replicar os mesmos resultados. O ponto crítico é, quando o cérebro aprende que não tem saída, ele para de procurar saída, mesmo quando possa existir a saída. Então agora eu jogo a pergunta para você: o que na sua vida você pode estar levando choque e você acha que não tem saída, mas na verdade você pode ter? Em que área da sua vida você pode estar recebendo choque sem perceber que a grade que existia antes não existe mais? Então, uma pessoa que quer crescer no trabalho e sempre foi punido, então ela sempre quis crescer no trabalho e não importa o que fizesse, ela não recebia promoção, é uma pessoa que leva choque e tem barreira. Mas será que hoje, no contexto da vida dela, ela não tem mais essa barreira? Alguém que tenta expressar sua opinião numa roda de amigos e sempre é punido por aquilo. Uma pessoa que tenta engajar numa academia e depois de um tempo ela falha. E ela tenta de novo e ela falha. E depois de repetidas frustrações, a mente simplesmente registra. Então a pessoa ela se torna passiva aos problemas do mundo, ela perde a autoeficácia e ela permanece estática, permanece no mesmo lugar. E como a gente já viu na aula anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, peço que assista, é extremamente importante para você entender o tipo de felicidade e lá eu discorro um pouco melhor por que é importante você ter um sentido, um propósito e executar comportamentos
a fim desse propósito é muito importante para a sua felicidade. Afinal, a gente passa a vida inteira e a gente simplesmente quer ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, você permanecer no mesmo lugar, você aprender que não adianta nada que você possa fazer, vai de conflito com o propósito de vida seu. O que que você quer buscar? Será que existe barreiras ainda? E é aqui onde que entra o elemento mais importante desse experimento. Quando os pesquisadores pegaram os cães que aprenderam que não adianta escapar, não adianta tentar escapar, pegaram eles pela coleira e puxaram para fora do experimento, após fazer isso algumas vezes, o desamparo aprendido começou a desaparecer. Ou seja, o que que é o desamparo aprendido? Você aprendeu a ficar desamparado naquela situação. E quando você desaprende isso, eles reaprenderam. Cara, eu consigo escapar. E aí, quando você coloca o cachorro naquela situação de novo, ou a pessoa naquela situação de novo desconfortável, e agora ela aprendeu que ela pode escapar, ela simplesmente sai. E é isso que eu quero plantar em vocês hoje. Talvez, você esteja reagindo a um passado que não existe mais. Às vezes você não está preso a um problema, você está preso a um aprendizado que você teve. Então não é que você não consiga treinar, fazer uma dieta, mudar os seus hábitos, retomar alguns projetos, ter uma rotina que te leve para um certo caminho benéfico no longo prazo. É que em algum momento da sua vida você tentou, você falhou, sofreu e o seu cérebro concluiu que é melhor você não tentar mais. Mas reflita na sua vida hoje, o cenário pode ser outro. E talvez tudo que falte para você não é motivação para buscar aquilo, e sim um aprendizado de sucesso. Ou seja, uma nova experiência de sucesso. Cara, por menor que seja, sabe, um passo para o lado, um movimento mínimo, porque muitas vezes a barreira que te prende não existe mais. Porque muitas vezes a barreira que te prende não existe mais. Então aqui eu proponho um exercício para vocês. Comece a se perguntar: isso realmente é impossível ou é só um aprendizado antigo meu, dizendo que não vale a pena mais tentar? Às vezes você está na sua vida dormindo mal, sem treinar, sedentário, sem dormir direito, estudando, não estudando, não se aperfeiçoando, mas que não tem nada te prendendo de você começar a executar esses comportamentos. Apenas por você ter tentado no passado e aprendido que não consegue. Então, aqui, o que eu tô tentando fazer com você é simplesmente ser o pesquisador que pegou o cachorro pela coleira e puxou. Eu tô pegando você e puxando, falando, ó, talvez essa barreira que você acha que tem aqui, talvez não tenha. E eu sei que no passado você tomou choque e tinha de fato essa barreira aqui te impedindo. Mas agora não é mais o passado. Então é isso. Eu queria simplesmente que você refletisse sobre isso. E obrigado pela sua atenção até o momento. E se você quiser saber um pouco mais sobre felicidade, o propósito de vida e como isso é importante para nossa vida, acompanhe o vídeo anterior onde eu abordei isso daí de forma mais detalhada em cima de um. Também embasando a minha opinião não no meu achismo, e sim num artigo científico, em algo que foi validado pela comunidade acadêmica. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo.